Fala galera, Miguel Menezes aqui de novo, e hoje eu vou fazer um vídeo comentando uma matéria muito tendenciosa da Globo, que apareceu no programa do William Vac ontem. Então vamos lá. Então no começo da matéria da Globo ele começa falando de um restaurante que aceita bitcoins, né? Ele inclusive dá rolha de graça se o cliente pagar com bitcoin, né? Uma vantagem para o cliente poder pagar com essa moeda, testar essa nova tecnologia, né? E daí eles começam logo a explicar o funcionamento da Bitcoin e eles falam que o preço do Bitcoin está hoje justamente por causa da regulação do Japão, que ele aceita como Bitcoin como forma de pagamento. E eu acho que já começa uma ingenuidade muito grande achar que só por um fato iria interferir o preço da moeda assim essa alta tão vigorosa só por causa do Japão. Já começa a ter uma informação um pouco tendenciosa aí. E daí eles entrevistaram inclusive o CEO do mercado Bitcoin, né? Ele disse exatamente assim, eu até vou ler aqui, ó. As pessoas passaram a ver também que isso não é só uma brincadeira de aficionados por computação ou de economistas malucos. Economistas malucos? Será que os economistas malucos são os economistas mainstreams? Será? Não sei. Então daí depois eles citaram o presidente da JP Morgan, né? Diz que o Bitcoin é uma fraude. Que novidade, né? Um presidente do banco de investimentos desse ser contra uma moeda desregulamentada sem necessariamente precisar da instituição dele para sobreviver. E daí começou a parte do Sami Dana, não sei como é que é o nome dele direito. Ele escolheu o tema da Bitcoin. E ele falou, é um tema bem complicado, espinhoso de falar, mas ele escolheu esse tema justamente por causa do preço. O preço está muito alto, o hype está enorme. E a Globo não podia ficar de fora de falar sobre isso, né? Mesmo que hoje em dia todo mundo tem que ter uma opinião sobre o assunto, mesmo que a gente não saiba nada, assim, tipo, a pessoa não sabe nada sobre o assunto, mas ela se sente obrigada, impelida a falar sobre aquele assunto, mesmo não saber de nada, só por causa desse hype, dessa onda de informação que tá precisando, essa demanda por informação que a gente precisa, né? Quando a gente observa esse mercado que a gente não conhece. Então, como o Bitcoin está muito na onda por causa do preço, aí ele começou dizendo que foi obrigado a falar sobre isso, né? Eu acho muito engraçado sobre isso. Ninguém é obrigado a falar nada, cara. Ainda mais se você não conhece alguma coisa, é melhor você não falar. Estuda primeiro e depois você emite a sua opinião. Esse é um conselho que eu dou para todo mundo aqui. Para não ficar dando opinião por tudo, né? E daí ele começa dizendo que é difícil saber se é fraude ou se é bolha. Aí já por aí já demonstra total, primeiro, imparcialidade e total ignorância sobre o tema. Eu acredito que ele nem deve saber o que é GitHub e nunca foi no código para dar uma olhada lá no código. Ele nunca nem deve ter tentado achar a informação primária, né? Porque no caso da Bitcoin, a informação primária é o GitHub, é o código. É onde a máquina vai ler aquele algoritmo e vai fazer somente aquelas ações, aquelas instruções que estão naquele código. Então, se você quiser a informação realmente verdadeira sobre Bitcoin, você não deve depender de terceiros explicando o que é Bitcoin para você. Não deve nem confiar em terceiros. Aliás, uma coisa que eu acho que a gente deveria falar por aqui é que a gente nunca deve confiar em opinião de ninguém. Nem quando a pessoa concorda com a gente. Eu adoro uma frase, don't trust, verify. Eu acho ótimo isso. Não acredita, verifica a informação. Então, mesmo se eu fale alguma coisa que você concorde muito, tipo, eu concordo 100% com o Miguel que está falando agora, dá um passo para trás, tenta olhar a informação de fora e tenta validá-la de novo. Daí o que vai acontecer? Você vai acabar tendo mais certeza da sua opinião. Então, é muito mais difícil você ter esse pensamento crítico sobre tudo, mas a longo prazo isso vai te dar uma coerência lógica muito maior em tudo que você faz na vida, né? Então, eu acho que todo mundo deveria seguir essa dica e eu acho que o editorial da Globo também deveria seguir essa dica, né? Ir atrás das fontes primárias. No caso da Bitcoin, a fonte primária da Bitcoin é o código, tá? Então, fulano falou que isso, aquilo. Não importa. Para eu, como uma pessoa extremamente cética, não me importa o que a pessoa falou. Não me importa o que o jornal da Globo falou. O que importa é o que está escrito no código. Então, eu sei que é difícil isso para as pessoas entenderem, as pessoas que estão no jornalismo da Globo entenderem, mas é o simples, é o básico do básico. Você, jornalista, tem que procurar a fonte primária e olhar para a fonte primária e divulgar o que está na fonte primária. E ainda mostrar o link para a pessoa. Olha só, se você tiver alguma informação e tal, que você não conhece e tal, olha aqui onde eu tirei essa informação. Dá uma olhada lá para você conferir. Então, gente, novamente, não acredite nas pessoas, não acredite em nenhuma opinião. Mesmo que você acredite que ela seja verdadeira, dê um passo para trás, veja as fontes primárias, estude e tente chegar na mesma conclusão que a pessoa chegou lendo aquelas fontes também. Eu acho que tem que fazer esse disclaimer aqui, que pelo visto o editorial da Globo não fez isso, né? Ele não chegou a ler o código do GitHub, não chegou a ver realmente como funciona a moeda por trás
do que os outros falam como ela funciona, né? Inclusive, esse canal que eu tô fazendo aqui é justamente isso. Eu vejo muita gente falando sobre a moeda, muita gente discutindo sobre Bitcoin e tudo mais, falando, mas nunca ninguém chega e mostra, olha aqui, olha, tá vendo onde eu tirei essa informação aqui? Tá nesse código aqui, tá nessa linha aqui, ó. Aqui por isso que funciona assim. Eu acho que realmente falta alguém para falar isso, por isso que eu resolvi fazer os vídeos. Esse foi um dos motivos que eu criei esse canal, que eu comecei a fazer os vídeos. É justamente mostrar as fontes primárias, onde que está essa informação, onde que as pessoas estão compilando essa informação para fazer vídeos para vocês. Então eu vou mostrar realmente onde que estão essas informações, né? Então beleza, então ele começa falando isso, que é difícil de saber se é fraude ou se é bolha, e daí ele começa a falar sobre as propriedades da moeda. Então ele fala que Bitcoin não é reserva de valor, Bitcoin não é instrumento de troca. Engraçado que no início do vídeo ele mostra um exemplo que refuta exatamente, não é um instrumento de troca, mas existem restaurantes que cobram em Bitcoin, locais, mercados que cobram em Bitcoin. Então, como não é instrumento de troca, Sam? Não faz sentido algum isso, né? E reserva de valor, bom, o preço da Bitcoin está $7.000. Se não é reserva de valor para você, eu não sei. Você está dizendo que é bolha, que está dizendo que não é... Então, veja o vídeo que eu fiz, onde eu explico os 21 milhões de motivos que eu me interessei por bitcoins. Lá eu mostro inclusive a linha do código que diz que Bitcoin é deflacionária e por que a tendência do preço a longo prazo é subir. E aí eles vão falar assim, mas vai subir, por que está subindo agora se ainda o preço, as moedas ainda estão sendo distribuídas? A gente ainda está no momento inflacionário da Bitcoin, onde ainda estão sendo criadas novas moedas, ainda estão colocando novas moedas no mercado. Então por que o preço sobe se ela está no momento inflacionário, né? Justamente porque a quantidade de Bitcoins produzidas por dia não tem um número suficiente de pessoas para consumir essas moedas. Então, quando algo é escasso, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você tem um álbum de figurinhas do Brasileirão. Quando era piau, tinha. Então tinha lá do Brasileirão lá e tal. Faltava uma figurinha para você. E você tinha um bolo de figurinha que você tentou comprar vários pacotinhos e não conseguiu, né? Aí você tem um bolo de figurinha e o teu colega que você quer trocar e tem aquela figurinha para você completar teu álbum, tem aquela figurinha, mas ele não quer trocar por uma figurinha. Ele quer trocar pelo teu bolo inteiro. E você vai lá e troca pelo bolo inteiro, porque aquela figurinha é muito escassa. É a mesma coisa com Bitcoin. A Bitcoin é muito escassa. Então a tendência do preço dela é ser alto. Com o tempo, ainda mais passando depois dessa fase inflacionária, a tendência é aumentar cada vez mais. Então ele fala que Bitcoin não é reserva de valor, mas como não é reserva de valor, cara? Entendeu? Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Bitcoin é muito fácil comparar com ouro, apesar de ela não ter uma divisibilidade muito grande. O ouro não tem uma divisibilidade muito grande quanto a Bitcoin e isso é difícil de transportar, então isso daí a Bitcoin resolve ainda por cima. O ouro é como se fosse Bitcoin, quanto mais você cata ouro no mundo, menos vai ter ouro, então justamente o ouro que foi catado vale mais, porque não tem mais para catar, então você tem que ir lá e se virar com o ouro que você tem. Se porventura caísse um meteoro com toneladas e toneladas de ouro, você acha que o que aconteceria com o preço do ouro? Ia cair. É exatamente o que acontece hoje. Quando o governo resolve imprimir mais moeda numa canetada, o que acontece com o preço, com o valor daquela moeda? Cai bastante. Por isso que a tendência do preço da Bitcoin é subir. E muitos economistas mainstreams não conseguem entender isso, porque não leram o código. Não conseguiram ler o código e entender como funciona todos os sistemas de incentivos da Bitcoin, todas as partes de segurança, privacidade, da não necessidade de um intermediário entre as transações. Então eles não têm noção do que é o Bitcoin. Isso dá para entender que há uma desinformação muito grande aí nessa matéria, né? E essa matéria aparentemente não foi checada nas fontes primárias, né? Eles não checaram no código da Bitcoin para realmente eles baterem com o que eles estavam falando na matéria, né? Então ele falou assim, Bitcoin não teria teoria de preços, né? Então, de novo, eu gostaria que ele me explicasse como é que a gente faz para precificar o ouro, né? Eu acho que os economistas mainstreams eles não gostam de moedas deflacionárias. Eu acho que eles não conseguem conceber essa informação, sabe? Eles não conseguem, literalmente eles não conseguem conceber essa informação direito. Eles ainda estão apegados àquelas moedas inflacionárias, né? Então tudo que eles veem um preço muito alto, eles não conseguem entender o porquê do preço, o porquê. Eles acham que é bolha, eles acham que é fraude, eles acham que é uma pirâmide. Eles já começam a botar empecilhos para isso. E eu fico pensando, será que é por ignorância ou será que é por interesse próprio, né? Não sei. Então ele parte depois disso, ele parte também para uma falácia da autoridade, né? Ele fala que teve outros investidores, instituições governamentais,
CEOs de forma de pagamento, da Visa, da Mastercard e tudo mais, falando que Bitcoin é uma bolha e Bitcoin é uma fraude, né? E daí no final da matéria ele compara, quem leu a história compara com a bolha das tulipas. Então eu nem vou comentar porque eu acho que eu já expliquei anteriormente e eles não leram o código da Bitcoin para chegar e falar, para terem um embasamento teórico e prático do que eles estão falando. Eles realmente não viram nada, não tiveram nenhuma consultoria com alguém que realmente interesse do assunto, porque a pessoa não é obrigada a saber nada, mas ela é obrigada pelo menos a divulgar a informação correta, já que eles têm esse canhão que atinge milhões e milhões de pessoas. Então não faz sentido algum essa matéria totalmente tendenciosa, né? Sendo cético novamente, né? Dando um passo para trás nessa conversa, o que a gente pode teorizar sobre isso? Ou o que a gente pode concluir logicamente sobre isso? Ao meu ver, tem duas opções. Ou o editorial da Globo, todos os jornalistas que fazem parte do editorial e fizeram essa matéria são ignorantes sobre o assunto, que pode ser, eles não sabem sobre Bitcoin, nunca leram código, não viram nada. Ou segundo, eles têm algum viés de interesse nisso. Eles têm algum interesse financeiro ou político por volta disso. A gente pode pensar que a Globo, os maiores patrocinadores são bancos e instituições estatais, e justamente Bitcoin vem bater de frente com isso, né? Sem precisar de uma instituição no meio para a gente fazer a transação. É justamente um protocolo que respira liberdade e privacidade. Isso vai totalmente contra esse status quo desses bancos e dessas instituições estatais. Então o Bitcoin justamente luta contra isso, né? Se vocês não sabem, o Satoshi Nakamoto, o criador da Bitcoin, era um libertário. Até eu não entendo muito bem as pessoas falando no grupo sobre regulamentação estatal na Bitcoin. Eu acho que isso daí não vai dar segurança nenhuma ao protocolo, não vai modificar absolutamente nada. Isso, muito pelo contrário, pode até atrapalhar as pessoas que vivem no país onde está regulamentado a Bitcoin, pode até atrapalhar o acesso a ela. Então é isso. A pergunta que eu faço é, o editorial da Globo que fez essa matéria, ele é ignorante ou ele tem algum interesse pessoal? Diz aí nos comentários o que vocês acham, gente. Esse vídeo foi mais simples, eu não pretendo não fazer muitos vídeos assim, porque não é o objetivo desse canal. Esse objetivo do canal é realmente mostrar as fontes primárias, onde que a gente tira essas informações, olhando para o código, né? Quando a gente fala de Bitcoin, a informação primária é no código. Então, esse é o objetivo desse canal, não é ficar falando sobre matéria de terceiros, mas quando eu vi esse canhão que atinge milhões e milhões de pessoas apontados, atirando uma desinformação dessa, eu fiquei, gente, eu vou ter que fazer um vídeo pelo menos explicando isso aí. Então se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, que eu acho que é importante a gente tentar combater a desinformação com informação. E se você não acredita em mim, vá no código da Bitcoin, veja, eu vou deixar o link aqui do repositório para que você que nunca entrou no link do repositório, dá uma olhada. Se você não entende de código, não tem problema, o código é todo comentado, você tem como dar uma olhada, procurar, dar um search no código, ele provavelmente vai achar a informação que você precisa, a dúvida que você tem sobre o protocolo vai estar tudo lá. Se você não entende de código, você pode ler o paper do Satoshi Nakamoto, você pode ir no Bitcoin Talk, ver o fórum onde as pessoas falam sobre isso, você pode ir na lista de criptografia, você pode pegar essas informações em vários lugares diferentes, muito melhores do que de um economista com uma informação completamente errada, que deu uma informação completamente errada num programa que tem milhões e milhões de espectadores. Então, era isso, gente. Esse era o vídeo que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês gostem. Valeu, gente. Tchau, tchau.